E é nesse calor saariano de Salvador, em que eu estou pingando, mesmo com o ventilador ligado, que eu venho trazer mais um vídeo no Vedo para vocês. E aí, tudo bem? Eu sou Nayara, seu canal Dignidade Não Cabe Aqui, e estamos no Vedo, Vídeos Everyday in October. O vídeo de hoje é mais uma resenha sobre um livro maravilhoso chamado O Vendedor de Passados, do Agualusa. Descobri que realmente é fato. Eu amo Agualusa, gente. Vamos aceitar esse fato na vida, porque é o terceiro livro dele que eu leio e é o terceiro que me ganha completamente. Talvez esse tenha sido o que eu mais gostei pela originalidade da história. É um livro super curtinho, acho que tem 100 e poucas páginas, e que parece que tem menos ainda, porque a história tem uma dinâmica, tem um potencial de atração tão grande que você não consegue parar de ler. Você começa a ler a história e você quer saber mais, quer saber o que acontece depois, você quer saber se aquilo é realidade ou não, se esse livro é um realismo fantástico, se o cara tem um transtorno mental e por isso ele tá achando que tá conversando com a lagartixa e não tá. Você quer ouvir mais relatos da Osga. Eu fui pesquisar o que era Osga e Osga significa lagartixa. É isso mesmo, a história de Um Vendedor de Passados é narrada por uma lagartixa. Quando eu descobri isso, eu achei a coisa mais genial ever. Se eu já gostava de Agualusa, eu achei muito mais incrível, porque eu achei de uma ousadia, de um deboche, uma história ser narrada por uma lagartixa, que aí que eu quis ler mais ainda O Vendedor de Passados. Eu não fazia ideia que esse elemento peculiar estava nessa história. Se você não ficou curioso para ler essa história, quando eu disse que ela é narrada por uma lagartixa, eu vou te contar mais um detalhe. Essa é a história de um homem que trafica memórias. É isso mesmo. Como o nome já diz, o vendedor de passados. As pessoas procuram o Félix porque querem alterar o seu passado. Eles querem construir histórias, construir sonhos e assim ter um passado glorioso. Como o futuro depende delas, mas o passado o Félix pode arranjar com certeza. O Félix Ventura é um homem extremamente solitário. Ele é albino. Isso traz algumas questões sobre a imagem corporal dele, né, de como ele se relaciona com as pessoas a partir dessa autoimagem. E o trabalho dele é criar sonhos. Então ele cria sonhos para os outros, assim como foi preciso em algum momento criar sonhos para ele mesmo. Ele cria histórias do passado, ele cria histórias para as pessoas, como precisou criar história para ele, porque ele foi adotado por um homem e ele não sabe qual foi a história dele antes disso, porque esse homem encontrou ele num caixote e não tinha nenhuma referência de passado dele. Então só isso já é muito curioso. Alguém que não tem conhecimento de seu passado e que precisou criar essa história, né, para que ele conseguisse se constituir enquanto pessoa, trabalha vendendo passados para os outros, alterando o passado dos outros. E como ele é um trabalhador muito competente nessa área, ele tem muitos clientes. Os clientes mais estranhos ever. E ele lida muito bem com isso, com o fato de que as pessoas o procuram para que ele lhes forneça passados nobres, ou interessantes, ou atraentes, ou coisa que o valha. Mas ele só começa a ficar confuso quando uma das pessoas, um dos clientes que o procura, vem com uma tarefa um pouquinho diferente. E pior, além da tarefa ser diferente, que eu não vou dizer qual é, porque eu já matei um monte de surpresa da história, né? Além disso, o cara começa a encontrar elementos reais a partir da história que o Félix criou. Ou seja, se o Félix criou um passado para o cara, aqueles elementos são inventados, não deveriam existir. Só que o cara começa a encontrar esses elementos e começa a contar isso pro Félix. E isso começa a fundir a cabecinha do nosso querido albino. Outro elemento muito interessante é que enquanto o Agualusa vai contando a história pra gente, vai contando a história do Félix, vai contando a história da Osga, vai contando a história dos outros personagens que vão aparecendo, ele também vai contando a história de Angola, os conflitos, as dificuldades, as mudanças, as crises sociais, políticas, econômicas. Ele vai costurando essa história do Félix Ventura dentro da história de Angola e traz um cenário bem interessante pra gente. Esse livro, eu acho que mais interessante do que a narrativa em si, mais interessante do que a história em si, concreta, é a sensação que ele nos traz. Pelo menos a sensação que eu tive foi uma sensação morna, gostosa, foi uma sensação de que eu estava mergulhando numa história tão fantástica, tão diferente. Eu me senti lendo um conto de Cortázar. Eu não sei se a Agualusa tem alguma influência de Cortázar, não sei se a história teve alguma influência de Cortázar, mas eu me senti. Às vezes, esse realismo fantástico que o Agualusa trouxe me lembrou muito os contos de Cortázar. Se o nome fosse, né, do autor fosse Júlio Cortázar, eu nem acharia estranho, nem acharia que estava destoando alguma coisa, porque eu achei que tem uma semelhança muito grande. E eu acho que ponto alto também, assim, que eu tiro dessa história, é de que ela reforça a ideia de que nós somos animais narrativos.
Mais do que animais pensantes, mais do que animais emocionais, nós somos animais narrativos. A história da humanidade, a humanidade só existe porque tem narrativa. Nós precisamos criar narrativas, seja para contar como foi o dia, seja para contar como foi o encontro com uma pessoa, seja numa conversa. Nós podem reparar, sempre que a gente participa de um evento, ou a gente se depara com algum episódio, com algum acontecimento, a nossa tendência primeira é criar uma narrativa, dar um sentido para aquilo. E aí eu lembro muito, não sei onde foi que eu li, não lembro qual foi o livro que eu observei isso, que eu ri porque eu me identifiquei tanto, que a pessoa dizia que sempre que estava passando pela rua, ou estava no ônibus e tal, e via um elemento no chão, por exemplo, um sapato no meio da rua. Imediatamente ela criava uma história na cabeça dela para aquele sapato, assim, de quem terá sido, como é que foi parar no meio da rua, como era a pessoa que perdeu, foi um acidente, foi porque estava atravessando o sapato e caiu do pé. Então assim, a narrativa é uma coisa tão intrinsecamente humana que a leitura talvez tenha um impacto tão grande na história de algumas pessoas, justamente por isso, porque nós somos animais narrativos. Então é isso, essa foi a resenha de O Vendedor de Passados, do Agualusa, um livro que eu super recomendo para vocês. Esse foi mais um vídeo do Vedo e a gente se vê amanhã. Tchau!